Aleluias. Deus de milagres. Não tema em crer nele só porque é bom demais. A gente tem receio de coisas boas demais por conta de reveses que a gente já teve na vida. Mas olha, o fato de não ter acontecido ainda não quer dizer que não vai acontecer e não quer dizer que não acontece. Amados, há 3 anos atrás, 3, quase 4 anos atrás, eu tenho um filho pequenininho também, Lucas. Ele teve atraso na fala. Ele demorou para falar, só veio começar a falar aí com 3 anos, quase 4 anos. Ele hoje está com 6, vai fazer 7. E a gente, lógico, preocupado. Uma criança com 3, quase 4 anos sem falar. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. No final do ano passado, agora de 22, ele se formou no ABC. E ele foi orador da turma. Coisas assim, amados, não podem ser meras notícias. Deve ser algo corriqueiro na nossa vida. Não pode ser algo extraordinário na vida de um crente. Olha, deixa eu te contar um milagre, algo que Deus fez na minha vida. Amém, amados, a gente se alegra com você, mas isso não pode ser extraordinário. Isso precisa passar a ser algo comum na vida da gente. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por essa manhã, pelo teu Espírito, Pai, pela tua unção neste lugar, Pai. Eu te rendo graças em nome de Jesus, porque tu és o Deus restaurador. Tu és o Deus que estende a tua boa mão sobre nós, Pai, que estende o teu favor sobre nós. Tu és o Deus que estende mais do que cura sobre nós, tu estende tua saúde sobre nós, Pai. Tu és um Deus que não apenas restaura, mas preserva, Pai. Aleluia, tu és um Deus não apenas de restauração, mas que preserva aquilo que temos de bom, aquilo que recebemos de Ti. Aleluia, glória a Deus pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, porque é o que faz toda a diferença aqui, Pai, é o Teu Espírito nesse lugar, Pai. Nós não estamos aqui reunidos como num estádio de futebol, Pai. Nós não estamos reunidos para um show, estamos aqui por causa da Tua presença, porque o Senhor disse que estaria aqui, reunido conosco. Esse é o significado de estarmos aqui, esse é o que causa toda a diferença, Pai, neste lugar, nesse ambiente. Eu te rendo graças por essa manhã, Senhor, pelo Teu Espírito de sabedoria pairando neste lugar, ministrando aos nossos corações aquilo que precisamos aprender de Ti, Pai. Te dou graças por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, por toda a liberdade que o Senhor tem no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Obrigado, foi bênção. Paulinho, me lembra de falar dos livros no final, porque toda vez eu esqueço. Só faz assim, ó. Isso. Senão eu esqueço de novo. Amém, graças a Deus. Amados, essa semana a gente começou as aulas lá da Escola de Ministro. Eu e mais alguns irmãos aqui da igreja, a gente tem participado desse ano especial de ensino, de aprofundamento em algumas coisas da palavra, acerca de algumas coisas do ministério. E o primeiro módulo que tivemos foi de vida de prosperidade. Foi com a irmã Marisete Garcia. Foi uma bênção, poder de Deus.
isso me cutucou, me inspirou a falar um pouco sobre isso, sobre prosperidade. Mas, como eu não pego ministração de ninguém, eu não vou falar do que ela falou, tá? Eu entendo que ministração, quando você ministra algo para um público, para uma igreja, ou mesmo numa sala de aula, é algo para aquele momento, é uma inspiração que veio para aquele momento, para atingir aquele público. Então, eu procurei, basicamente em cima desse tema, adaptar para o que Deus tem hoje para a sua vida. Amém? E o tema que eu coloquei para essa mensagem é: prosperidade para quê? Por que você gostaria de ser próspero? Qual a utilidade de ser próspero? E eu gostaria de começar fazendo uma ilustração. Imagine como se a abundância tivesse 3 filhos. O primeiro filho é o filho rico. O segundo filho é o filho bem-sucedido. Esse é o nome dos filhos, tá? A abundância tem 3 filhos: o rico, o bem-sucedido e o próspero. E a gente vai começar falando sobre o rico. Esse filho rico, ele é o filho que mais dá vergonha ao pai. Ao pai, abundância. Ele é o mais miserável dos 3. O filho rico é o mais miserável dos 3. Por que, Anderson? Porque ele só tinha dinheiro e nada mais. É o mais miserável dos 3 filhos. É o filho que dá vergonha ao pai. Por quê? O pai é abundância, mas esse filho, ele tinha abundância também, mas abundância de quê? De dinheiro. Ele pode comprar qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Ele pode ter qualquer coisa que possa dar prazer para ele. Ele pode comprar iates, carros, e nem todos os tipos de carro. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem algumas marcas de carro, a Ferrari, Lamborghini e algumas outras, que você não simplesmente chega lá. Se você tiver dinheiro suficiente para comprar uma Ferrari, você não chega simplesmente lá na Ferrari e dizer: ó, eu quero esse modelo de Ferrari. Não é assim não. Além de ter uma fila de espera, eles vão colocar você numa lista e eles vão analisar a sua vida. Ele vai ver lá: deixa eu ver aqui, seu nome é tal? Tá. Entra aí na espera, a fila de espera está em torno aí de 3, 4, 5 anos. O carro, o Ferrari e outros, eles não são feitos em linha de produção, eles são feitos manualmente, são montados por pessoas mesmo. Não usam robôs como é numa linha de produção. E daí o fabricante, ele diz: ok, coloquei seu nome aqui, agora deixa eu analisar a sua vida. E o candidato a ter um carro da Ferrari, ele vai ter a sua vida analisada. E somente se for aprovado, é que ele vai ter o privilégio de ter uma Ferrari. Olha, você pode ter o dinheiro que for. Você pode ser milionário, bilionário, trilionário. Você pode querer comprar a fábrica da Ferrari. Mas olha só, você só vai ter um carro lá diretamente do fabricante se você for aprovado. O fabricante precisa aprovar você a ser um cliente da Ferrari. Então, assim, mesmo que você tenha muito dinheiro, o rico, ele entende que, mesmo para coisas que o dinheiro compra, preste atenção, mesmo para coisas que o dinheiro compra, ele não vai ter acesso a tudo. Eu não estou nem falando das outras coisas, de comprar paz, comprar felicidade. Não. Coisas que o dinheiro compra. Mesmo para coisas que o dinheiro compra, ele não vai ter acesso a tudo. O rico, ele tem medo de algo.
ele tem medo de ficar pobre. Porque tudo que ele tem, ele só tem dinheiro e nada mais. Como é que o rico blinda a sua riqueza? Através de lucro. Ele investe em ações e procura ações ou que seja meios que possam multiplicar o dinheiro dele. É assim que ele blinda a riqueza dele. É assim que ele evita de ficar pobre. Falando em outras linguagens. Muito bem, falamos do filho rico. Não tem mais tanto o que se deter nele. Vamos para o segundo filho. O filho próspero. Perdão, na verdade o próspero é o terceiro. Nós vamos falar do bem-sucedido. O segundo filho, o filho bem-sucedido, ele tem a abundância de quê? De sucesso. Ele gosta de ter sucesso, gosta de estar na alta sociedade, ele gosta de aparecer, ele gosta de exibir. E ele tem uma diferença com o irmão, com relação ao irmão rico. Ele não tem apenas dinheiro. Ele, como é o próprio nome dele, ele é bem-sucedido. Ele tem acesso às pessoas, ele é influente, ele sabe investir, ele tem algum entendimento, ele conhece de investimentos. Ele sabe investir em bolsa, ele é sócio majoritário de algumas empresas, então ele tem bons rendimentos. E não apenas isso, ele tem um bom nome. Ele é querido na alta sociedade, todos gostam dele. Ele é aquela pessoa que sempre aparece no Instagram, tirando uma foto legal, tirando férias em alguma ilha grega, no seu iate particular, na sua mansão. Esse é o irmãozinho bem-sucedido. Do que é que esse irmãozinho bem-sucedido, do que é que ele tem medo? Ele tem medo do fracasso. Ele tem abundância de quê? Sucesso. E o que é que ele faz para blindar o seu sucesso? Esforço. O sucesso do irmão bem-sucedido, ele vem através de esforço. Muito esforço. Mas isso tem um preço. Júnior, está engatilhado aí? Eu queria passar um vídeo aqui, só para ilustrar a respeito dessa corrida que o irmão bem-sucedido tem na sua vida, para correr atrás, para manter esse sucesso, ou muitas vezes para correr atrás de dinheiro ou de felicidade. Consegue apagar essas luzes aqui, Renatão? Só para ajudar? Isso. Vamos ver aqui. Pode soltar aí, Júnior. Muitos já devem ter visto esse vídeo, mas vamos ver novamente. Na placa ali, nowhere é lugar nenhum, lugar algum. O nome do filme é Happiness, felicidade. Vai aparecer bastante aí. Onde você vê happiness, é felicidade.
Amém, é isso aí, pode dar pausa. Eu não ia passar esse vídeo, mas ele me ocorreu agora de manhã mesmo. E ele exemplifica bem como que se dá a corrida ou atrás de dinheiro, ou atrás de sucesso, ou atrás de felicidade, como foi no contexto do vídeo aqui. E ele mostra a corrida que aqueles que querem ser bem-sucedidos em alguma coisa, muitas vezes está correndo. Ele pensa que está correndo uma carreira. Na verdade, ele está se prendendo a algo e não percebe. A busca por felicidade, no caso do vídeo aqui, você viu lá o ratinho mostrando ele correndo atrás de diversas coisas que pudesse trazer felicidade para ele. É o mesmo que acontece quando a gente associa que tudo que a gente precisa é dinheiro para ir atrás das coisas, para ter as coisas. É um pensamento enganoso. Muitas vezes a gente se vê enredado, preso nesse pensamento de que, puxa, eu preciso trabalhar mais para poder comprar aquele remédio. Eu não consigo dormir se não for aquele remédio. Eu não consigo me acalmar se não tomar aquele ansiolítico, aquele remédio para me acalmar, porque eu fico muito nervoso. E a gente pensa que o que a gente precisa é o dinheiro para comprar o remédio. Na verdade, o que você precisa é de saúde. Mas a gente criou um atalho. Poxa, eu preciso de saúde. Como é que eu posso obter saúde? Dinheiro. Muitas vezes é esse atalho que engana a gente, que engana o irmão bem-sucedido. Ele tem de tudo, ele tem influência, ele tem poder, ele tem conhecimento de como investir. Mas ele não dorme sem tomar um remédio. Ele 2 ou 3 vezes por dia precisa tomar algum ansiolítico para poder se acalmar, porque a pressão é grande. Ele precisa dar atenção à empresa A, à empresa B, à empresa C. Além disso, ele precisa estar olhando como que está a bolsa, para que ele possa vender na hora certa, para que ele possa comprar na hora certa. Além disso, ele precisa... Eita, estou atrasado, vai ter a festa na casa de fulaninho. E o prefeito tal, o governador tal vai estar lá, eu preciso estar lá, marcar presença, porque ele é influente, ele é querido na alta sociedade. A agenda dele é lotada para sustentar o sucesso. Esse é o irmão bem-sucedido. Mas vamos falar um pouco agora sobre o irmão próspero. O irmão próspero, diferentemente do irmão rico e do irmão bem-sucedido, ele pode ter dinheiro no bolso ou não, mas ele não deixa de ter acesso ao que ele precisa. E olha só, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu não estou falando mal do dinheiro, tá? A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Ah, muito bem. Não é. Eu estava esperando algum irmão dizer assim, amém. 1 Timóteo fala que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Acabou que na nossa sociedade, o dinheiro se tornou uma ferramenta muito conveniente de troca. Então você ganha um dinheiro para poder trocar por uma televisão, você ganha um dinheiro para trocar por uma feira ou o que seja. Mas aí volta. Alguns irmãos, algumas pessoas fizeram aquele atalho de que o dinheiro vai dar acesso a tudo para elas. E aí é que elas entram na chamada corrida do rato. Toda vez que você ouvir essa expressão, corrida do rato, lembre-se desse vídeo. Ele representa bem o que é a corrida do rato.
o ratinho correndo atrás do dinheiro ou correndo atrás da felicidade, e na verdade ele estava preso num círculo vicioso e ele estava morrendo. Mas voltando para o irmão próspero. O irmão próspero, ele tem abundância de quê? Prosperidade. Esse é o filho da abundância que dá orgulho ao pai. Ele tem medo de algo. O irmão próspero, pode acontecer daquele que é próspero ter medo de algo? Tem. Ele tem medo do egoísmo. Quem é próspero tem medo de ser egoísta. Ele evita isso. Ele corre disso. A bem da verdade, o que blinda essa prosperidade desse irmão próspero é a generosidade. A generosidade, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa ter em abundância para ser generoso com alguém. Na verdade, é a generosidade que abre as portas da prosperidade para a sua vida. É o que fundamenta, é a base da prosperidade. É a resposta dessa pergunta lá do título. Para que ser próspero? Ser próspero para quê? Para generosidade. Para que a gente possa ser abundante em toda boa obra. Mas, voltando lá, essa questão de ser próspero, poxa, como é que eu posso ser próspero e desvincular do dinheiro? Eu vou lhe dar alguns exemplos, porque a gente sempre associa que o irmão próspero é aquele que você fechar os olhos, vai pensar em alguém próspero, você imagina alguém com um grande carrão, com um terno e uma imagem de um executivo, morando num casarão e tudo mais. É a imagem que culturalmente é colocada na nossa mente, de que essa é a pessoa próspera. De que ele tem uma boa imagem. Poxa, está ali uma pessoa próspera. Amados, pensar que essa figura, essa imagem é uma pessoa próspera, olha só que ridículo. É o mesmo que você pensar que necessariamente um comediante é feliz. Você concorda comigo que ser comediante não necessariamente é sinônimo de que a pessoa é feliz? Facilmente me vem à mente pelo menos 2 comediantes, eu não vou citar o nome, mas eu tenho certeza, vocês conhecem pelo menos esses 2, que tiveram problemas com depressão. Um deles, inclusive, se suicidou, já há alguns anos. O outro ainda é vivo, mas teve esse episódio, eu nem sei como ele está agora, não acompanho, mas teve esse episódio aí de depressão. E foram comediantes muito conhecidos, muito famosos. Então, associar prosperidade a dinheiro é mesmo que você pensar em um comediante como alguém feliz, um palhaço como alguém feliz. Por que a gente tem facilidade de pensar nisso? Porque a gente olha para ele e ri. A gente olha para o comediante, olha para o palhaço e ri. E pensa, puxa, ali está a fonte de algo que me faz rir. Então ele deve ter riso abundante na vida dele. Vê como é enganoso esse pensamento. Você olha para a fonte de algo e pensa que aquela fonte tem daquilo que você precisa. Não tem. Não necessariamente tem. Vai ter palhaços que são felizes, vai ter palhaços que são depressivos, comediantes felizes, depressivos. Vai ter prósperos que pode ter dinheiro ou não. Mas o que é que determina a prosperidade? Afinal de contas, o que é que caracteriza a prosperidade? Se não é o dinheiro?
Essa semana eu, por acaso, li um livro, um trecho de um livro, em que ele conta a história de um ourives. Um ourives, se você não sabe, é alguém que trabalha com metais para fazer joias. E aparentemente essa história aconteceu lá meados quando Cristo ainda era vivo, só para você se situar no tempo, tá? Não tem nada a ver com Jesus, essa história é só para você se situar no tempo, mas isso aconteceu lá meados do ano 26, 30, do ano 30, por aí. Jesus ainda estava vivo. Vivo aqui na terra, amém? E fala desse ourives, ele chegou para o rei, ele chegou na verdade para um imperador, com um metal leve, reluzente e nunca antes visto. E ele apresentou para esse rei. Ele chegou, na verdade, foi com um prato feito desse metal. E ele apresentou lá para o rei. E o rei olhou. O rei não, na verdade era um imperador, o imperador Tibério, imperador romano. E como esse imperador já tinha rodado o mundo e ele já conhecia, ele era muito rico. Ele olhou para aquele prato daquele metal desconhecido e o ourives disse para ele: veja que eu consegui esse metal. Somente eu e os deuses têm a fórmula para conseguir esse metal. A fala do ourives. E daí o Tibério, o imperador, ele, ao invés de condecorar o ourives, ele matou, degolou o ourives. Moral da história: esse metal, pela sua descrição, era um metal que ainda era desconhecido, era o alumínio. Isso há 2000 anos atrás. A humanidade deixou de conhecer o alumínio, o metal alumínio, por 2000 anos, por causa dessa decapitação. Até então ninguém sabia como extrair. Ele tinha descoberto uma forma de extrair alumínio do minério. Aí aconteceu que no século XIX agora, já tinha se descoberto algumas técnicas para obter o alumínio, mas ele era muito raro ainda, era muito pouco. E aí conta-se a história que Napoleão, ele deu um jantar para um rei de um país aí, não me importa. E daí, como esse rei era muito rico, não sei se vocês sabem, mas rei tem bastante ouro. E chegou Napoleão, ele foi dar um jantar, e os convidados de honra desse jantar, né, o rei, a família do rei, eles receberam talheres de alumínio. E os outros, os serviçais, os outros que não eram de honra, tiveram que se contentar com talheres de ouro. Moral da história: o alumínio, ele é o metal mais abundante da Terra. Ele já era naquela época, lógico. Mas o que tornou ele tão raro? As pessoas não tinham acesso ao alumínio. Olha aqui, ó. Existia algo. Teve uma época em que o alumínio era mais raro do que o ouro. Havia mais honra em você ser servido com talheres e pratos de alumínio do que de ouro. Mas esse metal não estava disponível para todos, somente para quem tinha acesso. Pense numa laranjeira. Uma laranjeira com bastante laranjas. E você, quando precisa, você pode tirar algumas laranjas, aquelas que estão nos galhos mais baixos. Você vai e consegue tirar. Vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir alcançar as laranjas que estão mais altas. Até que você consiga uma escada. A laranjeira é sua, as laranjas
estão ao seu dispor, mas você, até então, não tinha acesso. E prosperidade é sobre isso. Não é dinheiro, não é sucesso, é sobre acesso. Desvincula da tua mente em pensar que necessariamente é o dinheiro que vai me dar o acesso que eu preciso. Às vezes sim, às vezes não. Você não vai deixar de ser próspero só porque naquele momento, naquela circunstância, você não tem o dinheiro no bolso. Olha, provavelmente naquela circunstância, o que você precisa é do acesso certo. Lembra de Jesus? Chegaram lá alguns cobradores de impostos para Pedro, aí perguntaram: Pedro, tu e o teu mestre não dão um imposto lá do templo, não? Aí Pedro foi falar para Jesus. Aí Jesus indaga algumas perguntas lá para Pedro e diz: tá bom, mas para eles não se escandalizarem, vá lá no mar, joga um anzol, o primeiro peixe que você pescar, você vai achar o suficiente para mim e para ti. Acesso. Eu não sei se você já tentou jogar um anzol aí no mar, ou uma rede aí no mar, e sair abrindo a boca de cada peixe para ver se encontrava moedas de ouro. Porque você não espera encontrar dinheiro em boca de peixe. Porque o que você precisa não é o dinheiro, é o acesso correto. Naquela circunstância, estava na boca de um peixe. Se você estiver num deserto e for bilionário, aquele dinheiro todinho não vai lhe servir de nada. Se você estiver numa ilha deserta e você for milionário, trilionário, não vai servir de nada. O que é prosperidade para essas circunstâncias? Pode ser um conhecimento necessário para sobreviver ali. Pode ser uma garrafa de água. Pode ser, como tantas vezes já foi falado no altar, em outras vezes, pode ser que você não tenha um carro, mas você tenha a bicicleta. Você tenha o transporte para ir e voltar. Você tem saúde nas suas pernas para ir e vir. São camadas de prosperidade. Você hoje, aqui, todo mundo aqui, tem acesso à saúde nas pernas que permite você ir e vir. Nem todos têm essa saúde. Prosperidade, amados. Quem é próspero entende que ele não precisa ter mais. Ele sabe que essa corrida do rato, ela vicia. Quem é próspero sabe que o que ele precisa não é demais. Quem é próspero, a bem da verdade, ele precisa de menos. Próspero de verdade é aquele que compreende. É aquele que menos precisa. Tem mais a ver com você menos precisar daqui de fora. Vamos pensar num absurdo. Você pensa numa pessoa rica, e eu acredito que a figura da pessoa rica, ela surgiu disso daí. É aquela pessoa que, imagina, a pessoa começa não tendo nada, e daí ela conseguiu, colher alguns frutos, e ela conseguiu se saciar para aquele momento. Mas aí ela pensou, bom, mais tarde eu vou ter fome de novo, então eu vou pegar um pouco mais. E daí ele pensa, mas mais tarde eu vou comer, e amanhã eu vou precisar de novo, o que é que eu vou fazer?
então eu vou pegar essa árvore para mim. Eu vou cercar essa árvore, ela agora vai ser minha. E daí ele pensa, poxa, mas a árvore vai estar aqui somente cercada. E agora, o que é que eu faço com... Pode vir pessoas querer pegar. Tá, então eu vou inventar uma arma para proteger a minha árvore. E daí ele se supre de arma, de cerca e de mais e mais recursos para garantir que aquilo que ele precisa sempre vai estar disponível. Seria o equivalente a ele colocar tudo o que ele precisa num bolso infinito. Todo o dinheiro que ele precisa, porque ele não sabe do dia de amanhã, ele não sabe se de repente vai aparecer uma pandemia mundial, aí eu vou me garantir, eu vou comprar carros, eu vou comprar casas, eu vou comprar tudo mais, eu vou colocar no meu bolso e eu vou ter todo o dinheiro que eu preciso, e não somente dinheiro, eu vou comprar todo o alimento que eu preciso. Eu quero, eu posso, eu compro, eu vou. Você percebe uma pessoa ansiosa com esse comportamento? Ansiosa com seu futuro, com o que vai ser dele logo mais, por isso que ele se cerca de tudo mais, ele precisa de mais para garantir que ele estará bem no futuro. Esse é o rico, esse é o primeiro filho, aquele filho que deu vergonha ao pai, a abundância. O próspero não é assim. O próspero é aquele que pode não ter nada no bolso, mas ele tem o acesso ao que precisa. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse em Cristo Jesus faz toda a diferença nessa frase. Porque é nele, é cravado em Jesus, é agarrado com ele, que a gente tem acesso a essas bênçãos aos quais fomos abençoados nas regiões celestiais. Esse é todo o acesso que a gente precisa. É por isso que Jesus fala, olha, você não pode servir a dois senhores, ou você há de agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. E ele fala, você não pode servir às riquezas e ao Senhor. Por que as riquezas e ao Senhor? Porque são duas fontes de acesso. Mas olha, essa fonte daqui, o dinheiro, ele é muito limitado. A gente não precisa ir muito longe para lembrar que o dinheiro não compra tudo. De novo, batendo naquela tecla. Com dinheiro você pode comprar o travesseiro, mas você não vai comprar a paz na hora de dormir. Com dinheiro você pode comprar o remédio que seja, mas você não vai comprar a saúde. Eu prefiro ter acesso a ter dinheiro. Eu prefiro ter acesso àquilo que eu preciso naquele momento, do que ter todo o dinheiro ali. Fora aqui, o dinheiro vai exigir mais de mim. Eu vou precisar constantemente estar me observando de não usar aquele dinheiro para meu próprio prazer. E olha só. Lembra do que foi que eu disse que o próspero tem medo? Você lembra? Olha, a prosperidade, o irmãozinho próspero, ele tem medo de algo. Ele tem medo de quê? Do egoísmo. Porque a natureza do próspero é ser generoso. Na verdade, esse é o fundamento dele. No momento em que ele começar a ser egoísta, no momento em que ele pegar aquele recurso, aquele acesso que ele tem, e começar a apenas para o seu uso próprio, naquele momento, aquela fonte, aquela torneira, aquela comporta, vai se fechar. Porque o objetivo da prosperidade, amados, não é para você, é para que, e aí eu tomando as palavras da irmã Marisete, é para que você
transborde, para que as pessoas ao seu redor sejam alcançadas também. É para que você não tenha apenas um milagre na sua mão, o acesso, eventualmente o dinheiro. Não, não é apenas para isso. É para que você seja um milagre para quem está do seu lado. Aquele irmãozinho que está do seu lado, há quanto tempo será que ele já não está orando para chegar aquele recurso, para chegar alguém que ore por ela? Para chegar alguém com uma cesta básica, para chegar alguém com algum dinheiro para passagem, para chegar alguém, não sei, que financie, que pague aquele mês do curso que ela está fazendo, não sei. Se a gente não estiver transbordando dessa prosperidade, de recursos, essa pessoa ao nosso redor vai continuar precisando desse milagre. Mas, erroneamente, a gente muitas vezes está orando ao Senhor assim. Isso não acontece com você, não. Senhor, me dá somente o que eu preciso, Senhor. Eu preciso somente, olha, não é para mais nada. Eu só preciso disso daqui, esse pouquinho, Senhor, é tudo que eu preciso. Essa oração, ela tem um aspecto de ser espiritual, porque você só quer aquilo pouquinho, você está mostrando que não quer ser ganancioso, você não quer muito, você não quer ostentar, você só quer aquele que é suficiente. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados, muito provavelmente, você não percebeu que essa é a oração mais egoísta que você pode fazer, porque você só está orando para você. Eu quero só esse pedacinho, Senhor, é para mim, para mais ninguém, é para mim. Amados, a sua oração deve ser que você consiga ter os olhos espirituais abertos para ver onde tem acesso de riquezas para você. Porque tem pessoas ao seu redor precisando disso. Tem pessoas ao seu redor precisando do socorro que viria de você, mas você está orando para ter pouquinho. Agora, pegando o outro lado. Vai ter o irmão que ora, Senhor, eu quero muito, eu quero ter em abundância, que é para poder abençoar o meu irmão que está do meu lado. Eu já conheço essa história. Vai ter as pessoas que oram sim para ter muito e querendo passar a perna em Deus, dizendo que é para poder abençoar as pessoas ao redor. Amados, é aí que entra aquilo que a gente até falou na ministração passada sobre guardar o coração. A gente não vai voltar a repetir aquilo ali, mas é importante, amados, que a prosperidade que o Senhor encontrou em você encontre um coração propício para abrigá-la corretamente. Imagina, você é uma pessoa com acesso a tudo que você precisar e tudo que as pessoas ao seu redor precisar. Não é qualquer coração que comporta isso. Íntegro. É preciso, amados, que você guarde o seu coração para que você de fato seja uma fonte de bênçãos para outras pessoas e que você próprio não se estrague. O meu desejo, amado, é que a igreja aprenda a orar da forma correta. Não tenha medo de pedir o muito ao Senhor, mas com a intenção certa no coração de alcançar as pessoas, para que você não deixe ninguém ao seu redor desassistido. Abra lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, o versículo clássico de dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, e no verso 8. Ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o que diz, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para tudo. O que é que ele diz? Para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Essa é a oração de Paulo. Ele deseja que Deus vos faça superabundar em tudo, para toda generosidade. Não é para que você retenha, é para que transborde para os seus arredores. Há alguns dias eu encontrei uma versão espetacular lá de um versículo bastante conhecido, é Provérbios 21. Deixa eu procurar aqui. Vai abençoar você da mesma forma que me abençoou essa versão. Está na NTLH, coloca aí, Júnior, NTLH. É Provérbios 10, 22. Na NTLH. Antes de colocar, Júnior, abra lá na ARA, na Revista Atualizada. A gente vai ver que versículo é esse, você vai estar mais familiarizado com ele. Provérbios 10, 22. Ele diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Isso é o que está escrito na Revista Atualizada. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Agora, coloca na NTLH. A bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. O que é esse substituí-la? Esse lá está se referindo a quem? A bênção do Senhor. Eu vou ler de outra forma. A bênção do Senhor Deus, traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituir a bênção do Senhor. Grava bem isso, amados. Nenhum esforço vai te fazer sequer se aproximar daquilo que a bênção dele tem para você. Eu repito, o que você precisa não é necessariamente de dinheiro. Às vezes vai ser. Às vezes. O que você precisa compreender são as portas de acesso que estão disponíveis. Como é que eu vou perceber essas portas de acesso? Tendo os olhos espirituais abertos para enxergar oportunidades, para enxergar. Eu preciso tomar esse remédio todo dia para controlar minha diabetes, que está descontrolada. E você precisa do dinheiro para comprar o remédio. E você fica, não, eu preciso do remédio. Até que os olhos espirituais se abrem e você passa a perceber o seguinte: peraí, e se por acaso eu estiver comendo muito doce? Se por acaso eu estiver comendo muito carboidrato? Rapaz, que revelação extraordinária. Eu tive uma ideia. Eu vou controlar o que eu estou comendo, os docinhos, eu vou controlar o macarrãozinho, a lasanha, o pãozinho, eu vou controlar isso aqui. E daí eu vou controlar a minha diabetes. E de lambuja, o que vem junto no pacote é que ainda vou economizar dinheiro. Porque eu vou comprar menos macarrão, vou comprar menos docinho. O que você precisa não é do dinheiro para o remédio. É compreender onde estão as oportunidades. Acesso. Prosperidade é sobre acesso, não é sobre dinheiro. Apaga da tua mente a imagem de que o próspero é a imagem da pessoa com terno, carrão, mansão. Não é não, amados. Se brincar, ele é aquela figura do ratinho correndo para cima e para baixo.
para manter o seu visual instagramável. Não se engana não, amados. O que você precisa, você só vai conseguir por meio de um acesso que o Senhor pode te dar, a depender de você estar sensível ou não. Agora, se a gente só estiver pensando no dinheiro, como é que eu consigo mais dinheiro? Bom, se eu conseguir um segundo, um terceiro trabalho, um quarto trabalho, ok, você vai ter mais dinheiro. Aí você vai dormir menos, você vai passar menos tempo com sua família, você vai vir menos para a igreja, você vai ler menos, você vai correr tanto que talvez se alimente mal. E está lá você, com mais dinheiro na mão, sua saúde degradando, com menos tempo para dormir, sua saúde degrada ainda mais. Não é dinheiro, é acesso. É sobre isso que a prosperidade fala. Amém, amados? O louvor pode vir. E dessa vez eu não esqueci. Eu agora vou falar dos livros. Graças a Deus. Aqui na livraria, se você quiser ver um pouco mais sobre prosperidade, tem alguns livros que eu vou recomendar sobre esse tema. Um aqui é esse, O Melhor da Terra, é do irmão Bud. Pastor Bud é o fundador do Ministério Verbo da Vida, O Melhor desta Terra. Tem esse aqui também, O que Deus nos ensinou sobre prosperidade, do irmão Reagan pai, está lá também. Tem esse aqui, Acessando as Riquezas do Reino, porque muitos não prosperam, é do irmão Marcelo Carvalho. E o último é do irmão T.L. Osborne, Como Desfrutar da Abundância. Amém, amados? Eu sei que você já deve ter ouvido muito falar sobre prosperidade e martelando bastante em termos de dinheiro. Foi um mau uso desse tema. Levou muitos a se decepcionar, levou muitos a se frustrar, porque enraizou ainda mais a imagem que prosperidade é ter dinheiro. E a gente viu aqui que prosperidade não é necessariamente ter dinheiro. É você conseguir visualizar onde existem acessos. Para você conseguir coisas que o dinheiro não compra. Mesmo as coisas que o dinheiro compra, se você tiver bastante dinheiro, olha só, pode ser que esse dinheiro não vai te ajudar em nada. Eu lembro de uma história, eu vou terminar com essa, ele era o coronel do Exército, ali do Hospital do Exército, lá no 13 de maio. Teve um tempo que eu ia fazer, não era esse o nome, né, mas era intervalo bíblico. Tinha um momento lá, 10 minutinhos, meia hora de culto, e eu ia lá tocar. E daí uma vez ele falou que ele entrou numa academia aí do Exército, não foi pela porta da frente. Ele chegou lá para se candidatar, ele já era formado na Academia das Agulhas Negras, na AMAN, e ele queria ter acesso a algum cargo lá, eu não lembro o que foi, tá? Ele estava se candidatando. E daí ele estava de frente a esse prédio, e daí ele por acaso deu fome, aí ele encostou numa tia da coxinha que tinha lá na frente. Aí ele começou a conversar, rapaz, é difícil mesmo aí? Rapaz, é complicado, a tia conversando, né, com ele. Mas e não sei o que, e lá, conversa vai, conversa vem com a tia da coxinha. Tá. Comeu a coxinha e depois aí ele parece que teve a entrevista e foi embora. Aí dias depois ele recebeu o comunicado de que ele tinha sido chamado para entrar naquele cargo que ele queria, eu não lembro exatamente qual era. E daí quando ele entrou, ele meio que incrédulo, aí ele foi buscar saber como que foi aquilo dali. Aí ele descobriu que tinha sido a tia da coxinha, que tinha acesso ao grandão lá de dentro. Uma história diretamente da boca do coronel, na época, né? Já faz alguns anos. Coronel Lucena. Não é dinheiro, amado, não é sobre dinheiro. É sobre acessos. E esses acessos muitas vezes não estarão óbvios na nossa frente. A gente precisa de uma percepção para perceber como destravar aquele acesso.
É você ter dinheiro na sua conta corrente e você saber qual é a senha. O dinheiro é seu, tá lá, é seu. O que eu preciso fazer? Coloca a senha no caixa. Agora não deixa seu coração se estragar, porque aquele dinheiro que está lá não é para você se lambuzar com ele, é para que a gente possa ser abundante em toda boa obra. Amém, amados? Você foi abençoado? Graças a Deus.